A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou Elton Antunes, seu irmão na fé, e estou aqui para continuarmos com o nosso estudo bíblico, o verdadeiro pentecostalismo. A lição de hoje é a lição de número 13, que tem como título Voltados os olhos para a bendita esperança. Quando vemos este título, meus irmãos, pensamos em todas as dores, todos os sofrimentos que o mundo tem passado nesses últimos dias. E a nossa única esperança é com a volta de Cristo. Apenas Ele pode colocar ordem em todo esse caos que a gente tem visto pelo mundo. Muitas pessoas têm perdido seus entes queridos. Nós também temos passado por muitas dificuldades, principalmente aqui no Brasil, aonde muitos têm sido deixados de lado, não têm sido atendidos no hospital, coisas que a gente pensou que nunca ia passar e está passando. O distanciamento social, as crises financeiras, muita gente perdendo emprego, muita gente nos lares também passando por depressões, por tristezas, e o sentimento de agonia profundo continua no ser humano. Nós que conhecemos a Cristo, devemos manter viva a nossa esperança que Ele vai vir e vai solucionar todos esses nossos problemas, que o homem não consegue solucionar. Só Ele pode colocar fim a todo esse sofrimento. Se você está gostando desse conteúdo, meus irmãos, nos ajude, dê o seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações. O texto áureo diz bem assim, meus irmãos: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Está em Titos, capítulo 2, versículo 13. Verdade prática. A nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. A leitura bíblica em classe está em Atos, no capítulo 1, do versículo 6 ao 11. Vamos ler então, meus irmãos. Aqueles, pois, que haviam se reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-os eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu os viste ir. Na introdução, então, meus irmãos, a expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento, para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade. A lição de hoje, meus irmãos, então tem como objetivo manter a nossa esperança da volta de Cristo, para nós não deixarmos apagar essa chama, deve estar brilhando em todo crente. A gente tem que ter azeite para passar por essa noite escura, por esses momentos difíceis que a humanidade toda está passando. No tópico 1 diz assim: breve o Senhor virá. A vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites, e disso não temos a menor dúvida. Esse dia está próximo, e os sinais que o precederão a vinda de Cristo já estão presentes. Subtópico: a vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes nos evangelhos e nas epístolas. Todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará, mas essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. Há diversas interpretações sobre o tema, que fogem ao escopo da presente lição. Inclui-se a expressão segunda vinda, o arrebatamento da igreja, e a vinda de Jesus em glória,
quando o Senhor Jesus ascendeu ao céu, os varões de branco disseram que ele virá da mesma maneira que subiu. Esse cenário é de sua vinda em glória, e não do arrebatamento da igreja. Vamos ler então, meus irmãos, em 2 Timóteo, no capítulo 4, do 6 ao 8, onde tem o título: O apóstolo prevê o seu martírio. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Essa passagem, então, meus irmãos, é uma reflexão de Paulo sobre a ida dele ao Senhor. Paulo, então, ele fala da sua partida com certeza que ele viveria depois de morto, que ele ia para um além-túmulo, que ele tinha um local aonde Deus o esperaria, aonde Jesus o esperava. Paulo, então, ele faz essa retrospectiva não para ver que foi bem sucedido, mas sim para ver se ele foi fiel ao Senhor. Outra coisa que chama a atenção é quando ele fala em coroa da justiça. Coroa da justiça aqui é a vida eterna. E por último, meus irmãos, ele fala daqueles que amam a vinda do Senhor. Desde os primórdios da igreja até hoje, a gente vê que os cristãos sempre esperam e esperaram a vinda de Cristo. No subtópico 2, a gente tem uma promessa de Jesus. Ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu, mas parece que antes do Pentecostes, os discípulos ainda não tinham a compreensão exata dessa vinda. Pelo que se pode observar na pergunta dos discípulos: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Talvez estivessem ainda pensando num reino físico, político, que era o pensamento dominante em Israel. Mas Jesus os corrige por duas razões principais. O dia e a hora dessa bendita esperança é exclusivamente do Pai, e está fora do radar humano. E a restauração do reino de Deus não é só para Israel, mas para todos os povos, Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos ler então, lá em João, capítulo 14, do 1 ao 3, que tem como título: Jesus conforta os discípulos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei a vós e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Essa aqui então é a promessa de Cristo, meus irmãos, que Ele faz para seus discípulos e para nós também. Que para onde Ele vai, Ele também quer que nós estejamos. E Ele vem nos buscar. Essa daí é a certeza do crente hoje. Essa certeza também nos conforta em nossas provações que temos passado nesse mundo. Nos conforta em todas as angústias, em todas as provações, em todas as dificuldades que temos passado. Jesus, ele diz: não se turbe o vosso coração. O consolo de Deus, meus irmãos, é um consolo supremo, carregado de paz, de esperança, de certeza. Ele vem e acaba com todas as nossas dúvidas. Outra coisa que nos chama também a atenção é que ele fala que ele vai nos buscar para a casa de meu Pai. É um jeito carinhoso de Cristo falar do céu, do paraíso, aonde viveremos eternamente. No tópico 3, então, meus irmãos, subtópico 3, temos: o dia se aproxima. Sabemos que a vinda de Jesus está próxima, pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Pregamos por toda parte que Jesus em breve vem. E essa mensagem está em nossos hinos congregacionais e nos diversos cânticos inspirados nas Escrituras. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que mostram que esse dia está próximo. Os principais são a efusão do Espírito Santo, uma promessa para os últimos dias, que a partir do avivamento da Rua Azusa tem se espalhado pelo mundo inteiro. Os pentecostais
são o maior movimento protestante do mundo. O outro sinal evidente é a fundação do Estado de Israel, que, desde 1944, ostenta sua bandeira tremulando na sede das Nações Unidas, como um Estado soberano. Vamos ler então, meus irmãos, em Mateus, no capítulo 24, do 32 ao 35, que tem como título a parábola da figueira, exortação à vigilância. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo as portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus, então, nessa passagem, ele compara a sua vinda aos sinais que a gente vê na natureza. No caso aqui, na figueira. Assim como a gente sabe identificar quando está chegando o verão, olhando para uma figueira, para uma árvore, a gente pode ver que as suas folhas velhas caem, outras folhas novas crescem, e sabe identificar esses tempos. A gente também sabe identificar esses tempos no reino espiritual, no mundo espiritual. Assim como a gente está vendo as coisas que têm acontecido no mundo, todos os transtornos que o homem tem passado, todas as dificuldades, a gente identifica isso como sinais da vinda do Senhor. Por último, também o que nos chama a atenção é que Cristo ele comparou a sua vinda ao tempo do verão, que é o tempo mais quente. Isso está nos indicando que a sua vinda vai acontecer em tempos difíceis, em tempos angustiosos, trabalhosos, que o ser humano vai passar por muitas dificuldades quando chegasse os finais dos tempos. Tópico 2. A necessidade de vigilância. A vigilância se faz necessária, porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Entendemos como vigilância o ato ou efeito de vigiar, o estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr risco. Devemos permanecer acordados, atentos no cuidado de não nos afastarmos de Jesus e aguardar a bendita esperança. Subtópico: exortação à vigilância. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade da vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. A razão disso é porque ninguém sabe quando vai acontecer a sua vinda. Essa era também a preocupação nos ensinos dos apóstolos. O ensino de Jesus nas diversas parábolas e nos discursos escatológicos, como em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, dá muita ênfase à necessidade de os crentes estarem atentos. Vamos ler então, meus irmãos. Em Marcos, no capítulo 13, do 33 ao 37, que tem como título Exortação à Vigilância. Estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. Nessa passagem, então, o que nos chama a atenção é que o Senhor Jesus ele dá ênfase à questão de a gente se manter alerta, vigiar, para que nosso coração não se sobrecarregue com as preocupações do mundo, com essas crises que vêm, com essas dificuldades que a gente pode passar nesse mundo. Jesus também ele fala em Lucas, no capítulo 21, para a gente tomar cuidado para nosso coração não ficar sobrecarregado com as preocupações dessa vida. O nosso pensar, o nosso agir não deve ser só preocupado com as coisas daqui da terra, mas a gente tem que tomar cuidado para não perdermos a nossa salvação. Devemos ficar sim alertas e vigilantes para não ficarmos acomodados e por conta disso caímos em pecado, pois o Senhor pode vir e Ele pode nos encontrar despreparados. No tópico 2 temos os alarmes falsos.
Muitos líderes e grupos religiosos arriscaram-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo. Alguns deles cravaram várias datas. Outros, depois de constatarem que elas não batiam, reinterpretaram suas supostas profecias e as protelaram para outras datas. Todos esses líderes e grupos falharam. É um erro tentar adivinhar os tempos e as estações, pois só Deus sabe o dia e a hora. A palavra de Deus rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda de Cristo. Esta maravilhosa doutrina tem como objetivo trazer a esperança aos crentes, não a incredulidade, a falsas expectativas e os alarmes falsos. Em Mateus, no capítulo 24, nós vemos Jesus falar que o único que sabe da vinda dele é só Deus. Nem os anjos, nem o Filho sabe, nem Jesus sabe. Ele deixou isso para Deus decidir quando será a sua vinda. Deus é o único que pode, meus irmãos, saber o momento certo. Ele é o Senhor, Ele é o controlador. Ele sabe o momento exato da vinda de Cristo. Nem Jesus, que é seu Filho, que também é Deus, quis tomar esse lugar de Deus, de saber o momento exato. A gente deve sim estar preparado, tanto para a vinda de Cristo, quanto também a nossa ida para Ele. Porque às vezes pode acontecer de morrermos, irmos para Cristo e não estarmos preparados ainda. Tópico 3. Vivendo com fidelidade. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão, na esperança da vinda de Jesus. Assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, da mesma maneira, um Deus fiel exige fidelidade do seu povo. Definição, então, meus irmãos. Subtópico 1. Fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel, lealdade. Os termos fidelidade, verdade, lealdade pertencem ao mesmo campo semântico na Bíblia. Seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade, mostrando toda boa lealdade. Fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. Vamos ler então em Mateus, no capítulo 13, os versículos 24 ao 30, que tem como título a parábola do joio. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes, para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Nessa passagem, então, meus irmãos, o campo é o mundo, o trigo são os eleitos de Deus, já o joio são os filhos do maligno. A gente percebe que mesmo convivendo juntos, o joio e o trigo deve manter a sua integridade, o trigo deve manter a sua essência. Ele não deve se alterar por estar em contato com o joio. Os justos vivem no meio dos injustos. Deus, então, ele espera que o joio se converta, que o joio se torne trigo. Essa é a vontade de Deus. Antes que chegue o final dos tempos, serão lançados no fogo do inferno. No tópico 2 temos a fidelidade de Deus. A verdade é um dos atributos morais de Deus, do qual reflete outras perfeições divinas, dentre as quais a fidelidade. Deus é fiel. A fidelidade de Deus é grande e expressa uma absoluta confiança, cuja ideia é de firmeza. Assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador no mundo, de igual modo, a segunda vinda de Cristo podemos considerar como fato incontestável. A fidelidade como virtude cristã. Os atributos morais de Deus são aqueles cujas ressonâncias e reflexos são vistos nas criaturas humanas.
A fidelidade é uma das virtudes cristãs, proveniente do Espírito na vida do crente. Essa verdade é ensinada em toda a Bíblia, de maneira direta nos relatos históricos e proféticos, nas parábolas e ilustrações, como importante virtude da vida cristã. Vamos ler então, meus irmãos, lá em Gálatas, no capítulo 5, do 22 ao 25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Nessa passagem, então, a gente vê que nossa conduta deve refletir a Cristo. Todas as nossas ações devem ser baseadas conforme os ensinamentos cristãos. Nossa conduta também deve produzir fruto de arrependimento. Devemos mudar nossas ações, as nossas ações passadas devem ser alteradas conforme os ensinamentos que nós recebemos de Cristo. Tópico 4. Tempos e estações. Jesus responde à pergunta dos discípulos, ampliando o horizonte deste reino. Não vos pertence saber os tempos e as estações. Essa resposta foi dupla. Tempos, no grego, nessa passagem é cronos, e significa um longo período. Haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho, entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. Estações. Esse verso é kairos, que significa ocasião, e se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempos e estações são prerrogativas de Deus. A gente sabe então que o cronos é o tempo humano, é o tempo que pode ser medido. Já o kairos é o tempo de Deus, é o tempo que não pode ser medido, que se refere às estações, por exemplo. Para concluir então, meus irmãos, viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda. Ao ascender ao céu, 2 anjos reafirmaram essa promessa. Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu os viste ir. A volta de Jesus para nos levar ao céu é uma esperança para a igreja. Eu agradeço essa oportunidade, meus irmãos. Espero que vocês tenham gostado. Esta foi a última lição da revista O Verdadeiro Pentecostalismo. Espero que vocês gostaram. Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. E nos encontramos numa outra oportunidade, se assim Deus o permitir.